Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast aqui na Thomson Reuters, líder em soluções de comércio exterior aqui no Brasil. Meu nome é Denise Souza, sou especialista de comércio exterior, atuando principalmente com as empresas do segmento de automotivo e manufatura. Muito prazer, eu sou Emanuel Carneiro, conhecido como Manu. Eu sou especialista em comércio exterior nos setores de multissetores e serviço. Bom, pessoal, hoje nós temos um bate-papo especial com um profissional que é peça-chave nas operações de importação e exportação, que é o despachante aduaneiro. Aqui na Thomson Reuters, as nossas soluções elas são utilizadas por grandes multinacionais, médias e pequenas empresas também, e nós atuamos em todos os segmentos do mercado, seja no automotivo, na manufatura, no agronegócio, em bens de consumo, telecomunicações, varejo, serviços, e cada vez mais o despachante aduaneiro ele se torna uma peça-chave dentro das nossas plataformas, porque ele acaba contribuindo diretamente para a eficiência, compliance e também agilidade nos processos. E o nosso convidado de hoje é o Renato de Oliveira, um profissional que tem mais de 30 anos de experiência nessa área, ele atuando na empresa Nippon Express. Só para vocês conhecerem um pouquinho da Nippon Express, ela é uma empresa japonesa que foi fundada em 1937, ela está presente hoje em mais de 56 países e ela oferece serviços, ela é considerada hoje uma das grandes, ela está entre as líderes, né, de serviços internacionais, de logística internacional, e ela atua hoje principalmente oferecendo serviços de transporte terrestre, aéreo, marítimo, armazenagem e o próprio despacho aduaneiro. Aqui no Brasil, a Nippon Express ela foi fundada em 1979 e hoje ela tem escritórios tanto em São Paulo, Campinas, Guarulhos, Manaus, sempre em pontos estratégicos, buscando essa conexão do Brasil com o Japão e também com os demais países com bastante eficiência. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aí da minha trajetória profissional, que se mistura com a Nippon Express também aqui no Brasil. E só um complemento, a Nippon aqui no Brasil oferece também o serviço de grandes projetos, né, importação de linhas de fabris, grandes máquinas, equipamentos, pleitos de ex-tarifário, ou seja, o processo de máquina, equipamento é feito door to door na concepção da palavra mesmo, exatamente o porta a porta. É isso. Bacana. Muito bom. Então, hoje o Renato vai compartilhar aqui conosco como a tecnologia tem transformado a sua rotina, os desafios do dia a dia e como ele enxerga o papel das soluções digitais no futuro do comércio exterior. Renato, diz aqui para a gente como é que você poderia compartilhar aqui um pouco a sua trajetória como despachante, aduaneiro e como a tecnologia tem transformado todo o seu dia a dia nesses últimos anos? Claro. Bom, quando eu comecei era tudo manual, né? Eu ia falar praticamente, mas não era tudo manual mesmo. Processos físicos, né? Protocolos presenciais, numeração de DIs mecânicas. Muitos anos de experiência. E Muitas folhas, né? exatamente. Várias guias, né? Muitas guias, pagamento, as licenças, famosas licenças de importação, era tudo manual. Então, a partir de 2007, com a implementação do Syscomex em importação, foi uma grande virada, eu acredito, para o setor. E foi aí que começou a tecnologia a tomar cada vez mais conta do comércio internacional, consequentemente no serviço de despacho aduaneiro. E hoje é essencial para um serviço, no mínimo de qualidade, você precisa de ter uma ferramenta tecnológica para te auxiliar. Perfeito. E nós sabemos, né, nós estávamos conversando, né, que hoje a Nippon, ela atende vários clientes, né, de diversos segmentos e que utilizam também as plataformas da Thomson Reuters. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Renato, que você pudesse compartilhar um pouquinho para nós, né, na sua rotina com os clientes, né, seus clientes que utilizam a plataforma da Thomson Reuters, quais as funcionalidades, né, que você considera assim, que são mais valiosas para a gente garantir realmente a agilidade, a segurança, né, e o compliance do processo? Claro, do ponto de vista gerencial, né, que é a minha função, é
Eu acredito que a visibilidade do processo, a centralização das informações, tudo num único local, eu acho que é o ponto principal. Você evita vários gargalos aí que ocorreram e ocorrem no comércio exterior, principalmente na comunicação entre despachante e importador, por exemplo, que é o envio de planilhas, envio de e-mail, tradução, validação de informações. Isso, com as ferramentas da Thomson Reuters, evita. Você tem tudo no sistema, é só você dar sequência num processo. Você não começa ele de novo, né? Você dá sequência naquele processo já previamente pronto, né? Eu acho que esse é o principal diferencial. Perfeito. Bom, Renato, então você falou aqui um pouquinho de processos, né? Então, pensando e falando sobre processos, quais os principais desafios que você enfrenta referente a processos de importação e exportação e como uma plataforma integrada ajuda a superá-los? O grande desafio do comércio tradicional na parte de despacho aduaneiro é uma grande gama de regulamentação que você tem que seguir, constantes mudanças, né? Tem que estar muito atento a isso. E uma ferramenta que integra todas as informações no único local, ela antecipa a análise de risco, a análise dos processos, e com essa antecipação você ganha tempo, que é o primordial num processo de importação ou exportação, que sempre são urgentes, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Perfeito. E falando, né, relacionando, né, o que você comentou agora, né, existe muito essa questão da estratégia, né, dessa relação entre empresas e despachante. Então, você acredita, Renato, que o uso, né, das soluções da Thomson Reuters pode contribuir para essa relação muito mais estratégica e não tanto operacional entre, por exemplo, o seu cliente, né, entre a empresa, né, que utiliza o software da Thomson Reuters e o despachante? Você pode falar um pouquinho para nós? Sim, sem dúvida. Quando essas ferramentas são implementadas, o despachante ele assume um outro papel junto ao cliente. Ele deixa de ser um prestador externo de serviço, né, contratado com o sistema dele lá, e ele inicia uma parceria mesmo estratégica junto com o cliente. Então, eu acho que essa é a principal diferença e ajuda muito para o despachante, porque a partir do momento que você é um parceiro estratégico, você faz parte das decisões, você se torna cada vez mais necessário. Eu acho que é isso que todo mundo almeja com qualquer cliente, né? Estar presente ali, poder atuar cada vez mais no dia a dia mesmo do processo. Exatamente, contribuir mesmo, né, para o dia a dia, né, não somente ser um digitador das informações, vocês acabam sendo muito mais estratégico, né, quando trabalham de uma forma integrada com uma plataforma, né? Sim, com certeza. E daí pensando assim em tecnologia, a gente sabe que a tecnologia ela tem avançado assim rapidamente, né? Ao longo dos anos a gente viu essa transformação da IA, né? Então hoje, né, com automação, a própria inteligência artificial que vem ganhando um espaço gigantesco dentro do próprio comércio exterior, na sua visão, com o domínio das principais soluções tecnológicas, o comércio exterior pode contribuir para vocês despachantes que ganham mais visibilidade, né, tendo o que você falou aqui dentro do mercado de trabalho e também amplia a sua carteira de clientes? O avanço da automação e da inteligência artificial tem sido uma mudança rápida, constante e inevitável, né? Então, para quem está operando no comércio exterior, você não tem muita alternativa. Ou você se adapta ou acaba ficando para trás, né? Eu acho que esse é a principal questão. Na questão do despachante, quanto mais tecnologia, melhor a ferramenta de gestão, ele cria, por exemplo, uma análise mais profunda dos processos e um controle maior em todas as etapas do processo. Isso ele começa a oferecer soluções mais rápidas, evitar pequenos erros que antigamente ocorria e acaba sendo minimizado ali através da tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia se transformou num diferencial competitivo no mercado em geral e não é diferente no comércio exterior. Então, precisa sempre estar cada dia mais
modernizado e atento às mudanças que são constantes. Exatamente. Então fica claro, né, que realmente, né, a tecnologia, ela está aí a favor, né, tanto das empresas quanto dos despachantes aduaneiros, que realmente uma plataforma integrada, né, faz toda a diferença, né, no sucesso, né, no processo, na agilidade, né, no compliance das operações. Então gostaria de agradecer ao nosso convidado, o Renato de Oliveira, por compartilhar essas experiências tão valiosas, essa visão realmente do papel do despachante aduaneiro nessa era digital. E fica claro, né, que realmente com a tecnologia certa, com as plataformas corretas, nós conseguimos transformar os desafios do comércio exterior em grandes oportunidades. Então, mais uma vez, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.